Finalmente viemos conhecer hoje a coleção do Evezel, uma das maiores coleções aí do Booktube. Porque eu ia falar uma das maiores coleções de livros raros do Brasil, né? Podemos falar tipo de livro raro do Booktube. Do Booktube tudo bem, né? Tudo bem, porque daí eu lembrei, pô, a gente já conheceu muita gente que tem coleções exorbitantes, Sim. né, meu? Então é isso, hoje vai ser um vídeo aí, meio que uma interview aí com esse Rare Book Dealer, né, Vezel? Tô bem à vontade aqui com meu cachimbinho, né? Cachimbando um pouco, como né? se estivesse com vocês aí, como vocês estivessem aqui, vendo a minha coleção junto comigo, perguntando, né? A gente pegou algumas perguntas que a maioria das pessoas fazem nos vídeos. Umas perguntas oportunas, eu diria. Exatamente. Vezel. Então já vamos começar com uma delas aqui. O que te motivou a colecionar e por que colecionar livros, cara? Que a gente sabe que é um negócio que mais gasta do que ganha, né? Exatamente. A gente até estava conversando esses dias, a gente falou num vídeo também que a gente acredita que o que mais tenha feito e nos motivado a colecionar livros, que é uma coisa que não faz muito sentido, né? Tu acumular um monte de livro, não faz muito sentido. Não faz pode muito ter sentido. Um Kindle, por exemplo. É o que eu ia falar, tu pode ler tudo num Kindle, por exemplo, num tablet. Muitos, né, pessoas aí, booktubers e tal, pessoal que trabalha, influenciador digital, tá se desfazendo dessas bibliotecas, né? É uma coisa que, pelo menos nós, jamais faríamos, né? Fazer. Chega a dar um aperto no meu coração. Sim. Quando eu vejo isso, né? Mas tudo bem, cada um. Quando a gente era pequeno, a gente era muito pobre e não tinha dinheiro para ter esses livros. Então, isso serve até com brinquedo, que a gente tem coleção de boneco aqui e tal. Eu acredito que seja por isso, sabe? Como não podia ter quando era pequeno, principalmente, então se criou um apego emocional muito forte, sabe? E a gente tinha amigos que tinham. Exatamente. Né? E eram amigos ainda que, tipo, era a segunda casa dele, a casa que eles só passavam uma parte do verão, sim, né? Exatamente. Vinham pra cá e abarrotado de livro, cara. E eu e o Edu, a gente olhava isso e pensava, a gente queria muito ter nossa própria biblioteca, ler nossos próprios livros, sim. né? E aí o colecionismo começou a partir daí, né, cara? Quando a gente tinha um dinheirinho, alguma coisa, pegava um mangá, comprava, ficava comprando coleções ali de mangás ou de revistas. Aí depois ia pro sebo, trocava por um livro, muitas vezes, né? Sim. A gente fez isso, de trocar inúmeros livros ou revistas, mangás, por apenas um livro. Então, coisas que a gente vai aprendendo também, né, ao longo desse processo. Mas o porquê é isso. Acredito que como não tinha condições de comprar quando era pequeno, a gente acabou tendo um apego emocional muito forte por todos esses livros e tal. E, cara, todo colecionador é assim, começa a colecionar mesmo e não para mais, né? E também eu acho que tem muito aquilo no âmago de que nós somos escritores também. Né? Tem isso também. E tem isso, tipo, de querer ter esses escritores que nos influenciaram mais perto da gente, né? Porque, cara, querendo ou não, até para os leitores aí que estão nos assistindo agora, é algo que, cara, tanto ler quanto escrever é algo muito solitário, né? Sim. É algo que tu precisa estar sozinho, com atenção, tanto para escrever quanto para ler. E só que ao mesmo tempo, quando tu lê um livro de um autor que tu gosta muito, parece estar tão próximo dele, né, cara? Sim. Então, acho que tendo esses livros também próximo, tu te sente mais próximo do autor. Ou como eu vou mostrar mais pra frente, livros autografados, né? É uma coisa que eu tenho algo muito forte, assim, de querer ter o livro autografado pelo autor, um autógrafo do autor. E mais tarde eu vou mostrar isso pra vocês também, o que eu tenho aí dessas raridades autografadas. Já que tu tocou nesse ponto, então, Evezel, de falar dos livros autografados, que tu tem, muitos deles são livros antigos, né? Muito antigos os livros, então eu já pergunto como cuidar de uma coleção tão grande e com livros tão antigos assim, né? É uma pergunta muito pertinente, muita gente faz esse tipo de pergunta, né? Tanto para mim quanto para ti. E acredito que assim, a melhor dica que eu posso dar para vocês é tenham estantes boas. E aqui a gente está recomendando as estantes da Evolukit, tá? Que são as estantes que a gente tem. Pode ver que eu tenho essa estante aqui atrás, é da minha namorada, ela que tem também da Evolukit. A minha mesa, onde eu guardo os livros raros mesmo, são da Evolukit. E
sabe, para não passar perrengue mesmo, porque a gente já passou perrengue com outras estantes, né, de que caiu, ou se é parafusado na parede, aí ela cai porque tem muito peso, enfim, mudança, né, como tu falou. E as estantes da Evolukit, elas têm um jeito de montar muito peculiar, que é muito fácil, e para transporte principalmente, cara, não tem mistério, sabe? Eu mesmo levei sem proteger, assim, essa parte, essa eu só botei em caixa, tá? Porque é tudo tu desencaixa e tal, elas. Eu só botei numa caixinha, isso aqui eu levei tudo em pé, amarrei com corda mesmo ali, que o caminhão tinha da mudança. Vim de São Paulo até o Rio Grande do Sul, não aconteceu nada, nem riscou. E são pretas ainda, né? São mais propícias caso tenha algum dano de ficar marcado. Não marcou nada, cara. Então, assim, eu tô falando com propriedade. A gente recomenda Evolukit para as pessoas desde antes de ter Evolukit, tu lembra? Desde antes de ter, sim. E a gente já pede essa parceria também desde muito tempo, né, E cara? uma coisa que eu sempre falei também é ou ter Evolukit ou ter sob medida, né, cara? Mas assim, às vezes, eu vou falar agora, às vezes sob medida não faz nem um terço do que a Evolukit faz, galera, porque muitas pessoas não sabem fazer algo sob medida assim. E a Evolukit, tipo, ela deixa tudo muito bem equilibrado, assim, que não vai envergar, sabe? Ele é muito inteligente o jeito que é montada essa estante, e ela visualmente é muito bonita também. Sim, exatamente. E nem por isso, sabe? Na Evolukit tu consegue fazer sob medida também. Tu pede pra eles, pode ligar pra eles, pedir, fazer sob medida e tal, mas pela qualidade, né, do material. Aqui tu tem uma empresa que sabe com o que tá trabalhando, eles são muito transparentes, eles falam qual é o tipo de madeira usada e tudo mais. Às vezes tu liga, tu não sabe, né, o que uma empresa tá usando, uma madeira de pior qualidade e tal. Eu mesmo já tive umas estantes sob medida, lembra, que eu usava antes? Sim. Elas eram lindas, tá, gente? Eram muito bonitas mesmo, mas assim, eram nichos bem grossos, bem bom, mas era horrível de montar aquilo, e também não tinha espaço para os meus livros, sabe? Eu tive que ficar doando vários livros ou trocando em sebo, tipo 20 livros por 2 livros raros, porque não tinha mais onde botar livro. Então chegou uma parte tão ruim que eu tinha uma mesa, botei em cima da mesa, a mesa quebrou, né? A gente tem isso gravado. Enfim, cara, isso salva vidas, tá? Então, Evolukit, a gente tem um cupom de desconto, inclusive, e Evolukit tá patrocinando esse vídeo, então muito obrigado, Evolukit. Temos o cupom de desconto, é o primeiro link na descrição, o cupomzinho tá aí, GM5. E também manter o ambiente limpo, não tem muito mistério, assim, sabe? Tipo, manter não só a estante, o ambiente em si. Então, por exemplo, eu moro em Pelotas, que é uma cidade que é muito úmida, uma das cidades mais úmidas do Brasil. Então é horrível ter coleção aqui. Mas o que acontece? Por sorte, eu moro num apartamento que pega sol. Muitos aqui não pegam sol, né? E aí as paredes acabam mofando. Acho que muita gente tem esse tipo de problema aí, né? Então é manter o ambiente limpo, passa aspirador, cara, constantemente, e passa um paninho com álcool, um paninho às vezes só para tirar sabe, a sujeirinha que fica mesmo, a poeirinha que fica, e aquele espanador, né? Isso aí também pode passa em cima do livro e tal. O espanador tem que ser uma vez por semana, né? Até tipo, a cada 3 dias tu passa, sabe? Então, só para tirar o excessinho mesmo e manter o ambiente limpo. E daí sim, tipo, a cada 6 meses, 8 meses, tu tira todos os livros da coleção, dá uma folhada neles e, enfim, né, aí limpa a estante ali com álcool mesmo e tal, né? Sem os livros, né? Aí espera secar, pôs livro de novo. Isso é um cuidado, assim, que é imprescindível para qualquer pessoa que tenha coleção, né? Ainda mais coleção de livros antigos. É manter o ambiente limpo, não tem mistério. E ter uma estante de confiança, uma estante boa, e a gente recomenda aqui as estantes da Evolukit. E outra coisa, já vi muita gente falando pra ti assim, nossa, o quarto do Evezel deve ter cheiro de sebo, né? E, gente, não tem, tá? Eu tô fumando aqui, não fica o cheiro do fumo nos livros, porque eu tenho a janela aqui, a janela tá aberta. É bem arejado aqui. É bem arejado, exatamente. Então tem tudo isso. Por exemplo, outra coisa, eu falei que eu moro onde pega sol, tem que tomar cuidado com isso também. Porque tem livros, por exemplo, ó, eu comprei esse aqui num sebo, até vou pegar aqui, que deu aí de coincidência. Tá, o livro é assim, ó, esse vermelhão. Aí o sebo deixou ele exposto no sol, olha como ficou. Sabe? Eu tenho perde assim, toda a cor, cara.
Então, não deixar os livros expostos à luz, principalmente ao sol, tá? E é por isso que as bibliotecas muitas vezes não deixam tirar foto e tal, porque antigamente era com flash, né, cara? Sim. Aí dava esse problema no livro. Então, sabe, tem que ter essa noção. Ter um ambiente arejado, mas não deixar o sol, sabe? Destruir os Toda hora teus batendo, livros. né, o sol. Exatamente. Então, eu tenho aqui a minha janela, eu deixo aberta, só que eu deixo a persiana fechada, né? Para não pegar o sol. Eu deixo só um pouquinho aberto onde não pegue sol. E aí, quando dá umas 5 horas da tarde, já sai o sol daqui. Aí eu já abro tudo, deixo bem arejado e tal. E assim, cara, é manter sempre... Ficar sempre alerta, né, pra tua coleção. Não tem muito mistério. Então agora não vamos deixar pro final, vamos fazer agora essa pergunta que o pessoal quer saber, e eu acho que eu também estou mais curioso para saber disso, que quais são as suas maiores raridades aqui da coleção? Pô, eu tenho muita raridade, né, uma coleção assim que tá cada vez crescendo mais, mas eu podia ter mais coisas, mas eu vendo muitas, né, eu compro muita coisa para revender e tudo mais, então... Tem coisas que eu quero guardar pra mim, mas que fazem ofertas muito boas, eu acabo vendendo. Mas eu tenho, assim, um acervo de raridades bem inacreditável, assim. Parar pra pensar aquele menininho que sonhava de ter no ensino médio um livro, por exemplo, autografado pelo Mário de Andrade, sabe? Um Macunaíma autografado pelo Mário de Andrade, hoje eu tenho isso, por exemplo. Então, pra não ficar enrolando, vamos ver minhas raridades aí. Estamos aqui então, Evezel, no lugar onde as coisas sérias acontecem. Exatamente, aqui onde ficam meus livros raros. Deixa eu só mostrar algumas coisas antes. Tem uma foto minha com o Kiss, ó, quando eu conheci eles. Tal. E aqui isso é muito importante mostrar, né? Isso é um autógrafo que eu tenho de Isaac Asimov. Olha, muito show, né? Eu comprei um livro dele autografado, mas ainda não chegou. Eu queria mostrar pra vocês, mas não vai dar dessa vez. Olha só. Esse é um autógrafo, né? Eu mandei fazer uma foto dele também, esse aqui. Eu comprei o autógrafo e aí eu enquadrei junto. Então fica uma coisa bem legal na coleção. Bem raro também, né? Sim, pô. Não, acho que não é todo mundo que tem um autógrafo do Asimov, né? Falando em Asimov, aqui é o que eu tenho de raro dele, ó. Tem a ver com ele. Vou mostrar aí pro pessoal, olha Então, só. Deixa eu só mostrar esse aqui pro pessoal. Isso é uma primeira edição do Pedra no Céu, que é o primeiro livro publicado pelo Isaac Asimov. Livro mesmo, né? Esse aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó, 1950. E First Edition. Então, este aqui é o primeiro, né? Pedra no Céu, Pebble in the Sky. Eu tenho ainda esse da Gnome Press, que é uma... Ele aparece, né? The Year's Greatest. Tem um conto dele, essa editora aqui. O legal dessa edição que tem um prefácio do Orson Welles, sabe? Uhum. E aqui são as Astounding Science Fiction, de 1945. Que aí foi publicado o Mulo, que é o Fundação Império, né? Primeira publicação do Fundação Império. É o segundo livro da trilogia clássica da Fundação, Isso. né? Então, antes de ir para livro, né? Ela foi publicada nessas revistinhas. Eu tenho essa publicação inteira. Eu tenho o ano inteiro, né? De 1945 dessa revista. E São o quê? São 12 revistas, uma por Sim, mês? uma por mês. Legal. E aí, além disso... Tem também do Asimov uma história que é a Evasão do Robô, primeira publicação. E também tem a Beco Sem Saída, Blind Alley, que é uma história bem, assim, de alienígena que faz parte da Fundação, né, do universo da Fundação. Então, para não perder muito tempo aqui, eu tenho umas coisas bem legais. Aqui embaixo, só vou mostrar aqui embaixo antes. Que são livros grandes que eu tenho, né? Livros muito grandes. Livros gigantescos e a Evolukit tranquilinha. Tranquilinha, cara. Deve ter o quê aí? Uns 30 quilos? Por aí. Isso aqui é muito pesado, esse aqui. Deve estar uns 10 quilos só aqui. Não, 30 quilos acho que é exagero. Mas quase... Será? Sim. Mas enfim, ó, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu pegar o tamanho desse livro. Isso aqui tinha fechos. Isso aqui é uma bíblia, tá? A Bíblia Luterana. Ela veio com umas coisas dentro, ó. Ó, isso aí é em inglês? Uma coisa em inglês, mas ela é em alemão, Ela é né? em alemão. Então, pra vocês verem, deixa eu mostrar aqui.
Talvez pode ter sido de uma família alemã que morasse na Inglaterra, né? Vai saber. Ó. A Bíblia é mas se bem que fala Filadélfia, ó. Pode ter sido impressa nos Estados Unidos. Né? Em alemão mesmo. Uma família que falava alemã. Tal. Mas falando em família, só mostrar aqui. Tipo, ela é ilustrada, tá? Não sei se vou conseguir mostrar aqui. Mas até aí eu acho que eu deixei uma marcação aqui, um marcador de página nela. No Novo Testamento. Aqui. Ó, tem ilustração. Daqui começa o Novo Testamento. Mas antes do Novo Testamento, olha só. Tem aqui umas anotações. E isso é que nos data essa Bíblia, porque ela não tem a data. 1858, a 28 de março, 1858. Isso não é impresso, tá, galera? Foi alguém que escreveu, não, tá? tem mais coisa, ó. Isso aqui é de registro de família, né, que chamava. Olha o quanto disso aqui. 1863, 66... O que? 1832? 39, 32, então, tipo, a Bíblia é bem antiga, início do século XIX, né, provavelmente. Aqui tem mais coisas, ó. Então, ó, 1909 é o último registro dela, né. E aí depois... Já foi outra pessoa que fez, sim, ó. Sim. Aqui é o registro da família, né, são pessoas, família Smith, ó, Smith. Então é em inglês americano, né? Americana a família. Então, aqui, ó. Daí começa o Novo Testamento. Tem cuidado pra manusear isso, cara. Tá bem juntinho as páginas. Aí, ó. Jesus. E aí começa o Novo Testamento. Andando sobre as águas. Então, sobre aqui, os ó. mares, né? Evangelho segundo, de Mateus, né? Segundo Mateus. Aí começa o Novo Testamento. Então, tipo, isso Tudo aqui é alemão gótico, né? Novo Testamento e olha o Antigo. Tamanho, compara. Ah, tá louco. Mas enfim, tem mais algumas coisas legais aqui pra mostrar nessa parte de baixo. Vamos pra lá. Aqui, ó. Acho que eu pego aqui. Pessoal, isso aqui é um facsímile da Divina Comédia de 1337. Isso é muito raro, nem eu sei como eu tenho. E ele vem com esse livrinho. Mas ó, ele é ele foi feito, acho 250 cópias só disso aqui. Deixa eu botar pro lado aqui. Ele é todo assim, ó. Como se fosse medieval mesmo, né? Sim. É uma cópia perfeita do original. Que só existe um, né? Existe só um, exatamente, porque é feito à mão, né? Isso aqui é quantos anos? 16 anos depois da morte do Dante, né? 1337. Então, uma coisa bem surpreendente aí, gente. Então, vou deixar aqui também de lado. Vou mostrar aqui algumas coisas que eu tenho. Eu tenho 3 edições diferentes de Fausto, do Goethe. Uma de 1885 em francês. Outra de 1822 em espanhol. E essa em português, primeira edição da tradução do Castilho, 1872. Que é bem polêmica essa tradução. E eu tenho essa aqui também, um mini livrinho do Fausto, em alemão, né? E aqui a primeira edição da Eneida, que já foi publicada no Brasil, né? Eneida brasileira, do Odorico Mendes, traduziu a Ilíada e a Odisseia também. Aqui eu tenho 2 livros de mitologia, um em português, um em francês, são bem interessantes. Esse aqui eu tenho para revenda, que é História das Plantas, peguei para revender. Esses 2 são bem interessantes, são livros de medicina, ó, por exemplo, esse aqui vai falar sobre autópsias cadavéricas, olha só. Manual da Arte das Autópsias Cadavéricas, de 1867. Então, que a Darkside, por exemplo, vende aqueles livros de, como é que é, medicina macabra. Esse livro é sobre isso, sabe? Só que, tipo, era medicina, simplesmente medicina na época. Ó. Então, ele é todo ilustrado, ele tem também algumas partes ali, olha só, mostrando, tipo, uns aparatos, né? Sim, que era usado na época. Uhum. E esse tá pra venda também. Tá pra venda. Aí tenho esse aqui também, que é um de ilustrações. Esse aqui são livros autografados que eu tenho, tá? Então, por exemplo, esse aqui é do Amoroso Costa, primeira edição das Ideias Fundamentais da Matemática,
Um dos maiores matemáticos do Brasil. E tá autografado também por ele, ó. Isso é raridade, hein? Sim, isso é muito raro. E venderia? Não, acho que esse aqui não. Aí tem o 2 do Érico Veríssimo, autografado aqui, Noite. Deixa eu pegar aqui, mostrar. Oh, show. Israel em Abril, primeira edição. Esse aí eu tenho também. Sim, eu que te dei, né? Sim. Esse aqui. Esse aqui eu achei em sebo, tá, gente? Esse outro que eu comprei no Face, num grupo, que é do Fernando Sabino, ó. A Inglesa Deslumbrada. Isso aqui é autografado também pelo Fernando Sabino, ó. Muito show. Esse aqui eu ganhei lá do Belo Artístico. Ganhei dele esse aqui. Aqui uma edição mais rara ilustrada Contos Gauchescos. E essa do Lendas do Sul é legal porque eu guardo umas coisas dentro dessa. Essa aqui é linda, cara. Lendas do Sul é linda essa edição. Olha, deixa eu só mostrar aqui. As ilustrações são todas assim, ó. E aqui tem uma coisa bem legal aqui dentro, que vale a pena mostrar. Isso aqui é um folheto do Valsa Branca, Serafim Bemol, que é o João Simões Lopes Neto, né? O meu autor brasileiro favorito. Até tem um busto dele ali, se puder filmar. Vou mostrar ali pro pessoal. Tem um busto dele. Esse cara aí, meu autor favorito, vocês vão ver muita coisa que eu tenho dele. Isso aqui é uma das mais raras, porque isso aqui é de 1914, quando ele ainda era vivo. E é um folheto de uma peça de teatro que ele fez, olha só. E tá novo, né? Novinho. Então, falando nele, já vou mostrar aqui, pra mim, o livro mais precioso da minha coleção é dele. Que é a primeira edição do Lendas do Sul. Olha só. Isso aí é muito raro, É gente. muito, muito raro. Foi impresso só, sei lá, menos de 200, sabe? Na primeira edição, 1913. Até tem um ex-libris, ó. E ele era grampeado, ó. Então muitos não existem mais, porque eles se deterioraram, né? Esse meu aqui ainda foi encadernado posteriormente. Isso aqui também é raro dele, ó. Que é o Contos Gauchescos e Lendas do Sul em italiano, que saiu nos anos 50, se não me engano, ou 1956. É muito procurado aí pelos colecionadores. Isso aqui eu importei da Itália mesmo. Deixa eu ver. Aqui eu tenho a primeira edição do que saiu do Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de 1926, os dois juntos, né? Eles são publicados juntos até hoje. Mas essa é a primeira vez que saiu ele, então isso é bem raro também. E aqui eu tenho outro dele, que é a primeira edição, mas essa aqui já é póstumo também, que é do Casos do Romualdo. Eu mantive a capa original, né? Eu mandei encadernar porque tava todo quebrado esse livro, todo deteriorado. Mas esse aqui é dos anos 50, se não me engano. Antes de eu mostrar outros autores, eu quero mostrar que eu tenho um livro autografado pela Rowling, né? Que é o Morte Súbita. Infelizmente não é um Harry Potter, né? Infelizmente, um dia eu chego lá. Tá aqui o selo, né, de autenticação, de autenticidade. E aqui a assinatura dela, né? Que foi tipo num bookplate, né? Que foi Não, colado. não foi. Eu acho que botaram isso aqui depois, ó. Não é um bookplate, ó. Botaram isso aqui na volta. Sério? Uhum. Sim, ó. Caramba. Parece um adesivo mesmo. Sim. Ficou bonito, né? Dá um charme pro autógrafo. Esse aqui é um livro autografado pelo Mário Quintana. Também mandei reencapar, ó. Que eu tenho algumas coisas autografadas bem legais, ó. De 66, ó. Autógrafo do Mário Quintana. Aí eu tenho mais dois autografados do Érico Veríssimo. Esse aqui é bem antigo, esse autógrafo nem data tem. Esse é um livro bem antigo dele, Gato Preto em Campo de Neve. Deixa eu mostrar. Ó. Parece que foi a lápis, né, cara? É, não, mas é caneta preta esse aqui. Tipo uma caneta tinteiro, uma coisa. Mas enfim. Aqui eu tenho um muito legal, que esse aqui eu não me desfaço. Pertence a uma biblioteca, ó. Até tá encapado, tá catalogado, ó. Que
tem autógrafo da Érico Veríssimo, né? Dedicando, que é um instituto de... Até vou ver aqui o nome. Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano Porto Alegre. Daí ele até, tipo... Autografou em inglês. Autografou, tipo... Words of Érico Veríssimo, né? Então, aí aqui tem as fichinhas, né? As pessoas que pegavam, cara. Pegavam pra ler. E devolviam. Sim. E aqui um dos maiores da minha coleção, né? Um dos maiores raridades, que é um Macunaíma autografado pelo Mário de Andrade. Esse eu mandei reencapar também. Encadernação fotógrafa. Também com o Ex Libris. Isso aqui foi o Mário de Andrade que fez, ó. Ele botou o subtítulo A Caneta, o herói sem nenhum caráter. É porque é o nome do livro é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, mas as obras completas de Mário de Andrade botou só Macunaíma. Aí aqui tem... É até pro Nuto Santana, que foi um historiador brasileiro, bem famoso, de 1944, esse autógrafo, ó. Então, o autógrafo do Mário de Andrade aqui. Muito show. Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter. Mas vamos lá, que tem umas ainda coisa tão impressionantes quanto essa. Por exemplo, um Amar Verbo Intransitivo, primeira edição. E por que isso é tão raro? Intransitivo tá escrito errado, ó, com Z, é com S. Aí foi simplesmente publicado assim. Então tem poucas cópias, né? Isso é bem raro. Quando tu acha, é bem caro também. E essa é a primeira edição. Esse livro aqui não é um livro raro, que eu vou mostrar agora, mas é um livro que pertence ao meu avô. Até vou mandar restaurar a lombada dele, ó. Tá sem a lombada. Mas aqui tem um Ex Libris dele, né? Luiz Urban. Seleta em prosa e verso dos melhores autores brasileiros e portugueses. De 1930, então tipo é um livro que ele comprou na época, sabe? Então eu vou preservar, vou manter a capa original, mas eu vou fazer uma lombada em couro, talvez, que nem essas. Aí eu tenho duas edições do Origem do Além, né, que são os meus livros, e A Valsa Eterna, que só teve uma edição. Esse é o meu livro mais antigo de todos. De 1568. Imagina, gente, o Brasil tinha 68 anos só. Estava sendo colonizado. E ele fala até do Dante, esse livro aqui. Ele fala a história antiga de Florença, né? Vai falar dos guelfos brancos quanto guelfos negros e tal. Vai falar do Dante também. Aqui, ó. Dante. Aqui. Isso aqui acho que é válido mostrar também, ó, um livreto não encadernado, mas que pertenceu à família real. Ó, que é uma oração gratulatória do Dom Pedro, o grão-prior do Crato, né, o pai do Dom João VI, com a princesa do Brasil na época, né, foi a primeira rainha do Brasil, a Maria a Louca, Maria I. Pensei que tu tinha vendido isso, cara. Não. 1761, tá à venda, tá? Quem quiser, só falar comigo. Agora tem umas coisas bem interessantes aqui. Eu tenho duas edições do Poesias Completas do Machado de Assis. Por que duas? Porque esse livro aqui, ele saiu com erro tipográfico. Até vou mostrar esse aqui, porque não está corrigido o erro. É este aqui, ó. Deixa eu ver. Poesias Completas. 1902, ó. É esse aqui. Ele tem essa advertência que é um prefácio à primeira edição, onde o Machado fala que um amigo dele morreu, que é o cara que fez o prefácio na primeira edição e tal. E daí ele vai falar, tipo, que cegara o juízo dele, né, e tal. Só que escreveu cagara, mano. E foi publicado assim. Tentando fazer sombra aí pro pessoal ver. Deu cagaram o juízo. É o que eles fizeram. Já tinham sido vendidos alguns livros desse, né? Esse é um deles. Aí os outros, eles aprenderam e tinham alguns na gráfica e eles fizeram isso aqui, ó. Aí esse aqui é o mesmo livro, ó, 1902, esse ainda tá na capa original, ó. Sim. Bem difícil de achar na capa original. E eles riscavam A e faziam um E à mão, cara. Pode ter sido o próprio Machado. Pode ter sido o próprio Machado que fez. Eu gosto de acreditar nisso, né? Cara, ele deve ter feito da maioria. Não, acho que não, foi uma baita de uma equipe. Mas enfim, tá aqui, eu tenho os dois e eu me orgulho muito. Mas enfim, ele deve ter revisado um por um.
E aqui eu tenho uma Bíblia, que é um dos meus tesouros também. Olha só. Ela tem esses fechos, né? Funcionando perfeitamente. Tem os ex-libris também, mas ela é de 1763. Luterana também, né? Eu sou luterano. Aí, ela, pô, é a Bíblia completa e tal, mas o que a torna tão especial é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Que é um inário luterano. Olha que página bonita, cara. Sim. Aí tu vira e tem as partituras, ó. Partituras, letras, né? Como são das músicas. Os salmos, tipo, salmos, cânticos. E tudo com as partituras. Então isso aqui é muito, muito raro. Muito raro. E tá encadernado tudo junto, né? Antigo, Novo Testamento e mais o inário. O inário. Então, é um dos maiores tesouros aí da minha coleção. Deixa eu fechar ela e guardar aqui. Então, acredito que da parte dos raros é isso. Ainda tem os bonecos aqui, se quiser mostrar, né? Depois a gente falou deles aí. É um dos Cavaleiros do Zodíaco aqui, Sim. né? Deixa eu tentar não fazer sombra. Os Cavaleiros do Zodíaco. Um Gaio do Street Fighter. Esses bonequinhos aqui do Death Note. Eles são bem antigos. Eles são muito antigos, estão muito tempo aí. Gente, o que? 15 anos? 15 anos eles têm. 14, a gente é 14. Você tem 16 anos esses bonecos. Aqui os tokusatsus que eu gosto, né? Power Ranger, tem o Power Ranger vermelho aqui. Robô gigante, sou fascinado por robôs, né? Como vocês sabem. Aqui é Gundam Wing, meu anime favorito. Yu-Gi-Oh! Meu mangá favorito. Ali do lado tem uns Batmans. Isso aqui é legal de mostrar. Que eu conheci o Frank Miller em 2015, ó. Mostra ali, ó, que é um exclusivo de 2015. Aí eu não tinha coisa, porque eu conheci ele de última hora, assim, me chamaram pra conhecer ele. E ele me autografou isso pra mim. Inclusive eu peguei isso aqui, ó, se puder mostrar. Esse quadro com... Deixa eu ver se mostra que não é... Que não mostra que é de 2015, mas... foi no mesmo dia, né? Sim. Aí ele pegou e me entregou isso. Te entregou o pôster, né? Daí que enquadrou. Aí Baita história. Foi bem legal aquele dia. Pô, foi muito top. Deixa eu só botar isso aqui direitinho. Já tem uns Batmans aqui, né? E mais uns Batmans aqui em cima. Um monstro do pântano perdido ali. E aqui os bonecos do World of Warcraft. E é isso que eu tenho de bonecos. Também para não deixar passar em branco, se puder mostrar ali, eu tenho a paleta que eu peguei no show do Kiss do Gene Simmons, enquadrada. Uma que eu ganhei da produtora aqui, do Batera, né, Eric Singer. E os ingressos quando eu fui no show do Kiss. E essa é a minha parte das raridades. Mas agora vamos ver como tu organiza a tua estante, Evezel, pode ser? Bora! Agora estamos aqui no cantinho do guerreiro, né? É a maior parte da minha coleção, né? É aqui. Deixa eu mostrar aí tudo que tem. Tem mais lá em cima, olha, galera. Isso é uma estante da Evolukit, é uma estante só, tá? Aí ela, pô, é gigantesca. Acho que é a maior estante, assim, que tu pode pegar pronta no site, né? Esse modelo. E lembrando que se tu quisesse, tu podia botar mais um lá em cima, né? Exatamente, eu posso. São estantes montantes, né, galera? Eu posso simplesmente comprar outra estante dessas e botar lá em cima, né? Se eu tiver. Sim, se tiver teto pra isso, né? Eu consigo fazer isso. E, enfim, só dar um geral aqui, ó. A minha namorada também tem estante da Evolukit. A dela tem uma profundidade maior aqui. E, só que ela pegou uma, assim, ó, que é duas. E uma que é uma só, entendeu? Sim. Ela poderia deixar, tipo, de lado, por exemplo, e ficar mais ou menos o tamanho do meu. Da minha, sabe? É a mesma coisa. 3 partes. Mas vamos aqui pra minha estante. Quer começar lá de cima? Aham. Ali eu tenho a coleção da Penguin, né? O que eu tenho da Penguin. Muita coisa da Penguin. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, galera. Olha só. Então é bastante coisa aí da Penguin. Eu quero fechar toda a coleção ainda. E vamos aos poucos. Tem a tua placa do Artis Alley. Quando eu fui chamado para Artis Alley, eu guardo até hoje aquela plaquinha da CCXP. E um Buzz Lightyear. E eu tenho outras coisas aqui também. Quando eu fui
na Bienal de 2017, né? Eu tenho essa aqui, que foi de... bicho aqui. Né, de 2019, eu acho, essa, 18, não, 2018. E essa foi a última Bienal. 2021, é, 2022. Eu tava usando do Simões Lopes Neto, um bottom, né? Então são coisas que eu guardo aí. Aí tem minha credencial da CCXP quando eu fui chamado também. Aqui. Em 2022, né? Aquela. Então deixa eu te perguntar aqui, Vezel, como que tu organiza a tua coleção, né, de exposição, onde fica ficção científica, onde fica HQ, onde fica livro mais ou menos rarinho. Vamos começar então por baixo, ali que é onde eu deixo as HQs. Então, basicamente vocês podem ver... Deixa eu só sentar aqui, Vezel, pra filmar melhor. Olha só, é bastante coisa aqui, esses 3 últimos, Já né? tive mais, né? Mais coisa, acabei me desfazendo de muita coisa e ultimamente eu tô na pira de conseguir uns quadrinhos raros. Até deixa eu pegar isso aqui e mostrar pra vocês. Isso aqui é um suplemento juvenil, ó, cara. É o meu quadrinho, né, entre aspas, é um suplemento de jornal de 1938, é o mais antigo que eu tenho. E eu já abri ele, eu não vou abrir agora, né, ele tá dentro do plástico. Mas ele tem várias histórias, aí ele tem até um Flash Gordon, cara. Uma página dupla toda colorida do Flash Gordon. Lembra que eu te mostrei? Sim, sim. Tem fantasma, tem umas coisas bem legais mesmo aqui, cara. Muito bem legal essa capa, né? Tipo, de pirata, sim, história, sim. né? Muito show. Então, vou guardar aqui. Aproveitando, tu quer mostrar os teus mangás também, de repente? Pode ser, mostra ali o que eu tenho mais ou menos aqui, de ó. mangá. É que tá meio escondido e os mangás eu quero deixar mais exposto. Olha só a coleção completa aí de Cavaleiros, de Gundam Wing, bem raro aqui, ó, galera. Ali atrás dá pra ver Yu Yu Hakusho, tem Cavaleiros do É a Zodíaco. primeira edição, né, dos Cavaleiros. Eu tento pegar tudo antigo, assim, os mangás. Death Só o Note. Death Note que não é antigo. E ali atrás dele... Yu-Gi-Oh! Mostra ali, cara. Vai por ali. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Yu-Gi-Oh! Pode mostrar os Completinho. outros ali embaixo. É o que eu tenho de mangá. É pouca coisa, mas eu tô com umas coisas salvas ali pra comprar, mas eu não tenho de guardar por enquanto. Sim. Eu tenho que botar umas coisas aqui, mas não tem muito espaço aqui na minha casa pra mais algumas coisas. Mas vamos voltar aqui. Eu tenho umas coisas bem legais, ó. Por exemplo, eu tenho 2 autógrafos aqui. Primeiro, tem até certificado esse, que é do Jin Lee. Só 100 cópias, ó, desse 952 da Liga da Justiça, ó. Pô, isso aí deve estar bem caro hoje, velho. Acho que não, né? Não posso Tem muita esperar gente valorizar. que coleciona ali, os 952. Uma coisa que foi bem flopada, né? Mas enfim, um autógrafo do Jin Lee, muito legal, um cara que eu admiro bastante. E esse aqui é um autógrafo do Alan Moore, ó. Isso aqui é do From Hell. Tem essa edição gringa aqui do From Hell, até tá meio virada aqui. Mas aqui é o autógrafo do Alan Moore, aqui do Ed Campbell, do Stephen Bissett, né? Então, o autógrafo aí dos 3, mas o que importa mesmo é Alan Moore, né, cara? E o Ed Campbell também, que foi quem desenhou a HQ, né? Então, deixa eu ver, eu tenho mais algumas coisas aqui bem legais pra mostrar pra vocês. Como eu falei, eu tô numa pira de colecionar umas coisas mais antigas. Eu tenho umas coisinhas antigas aqui que eu consegui esses dias, cara. Ó, esse aqui é um X-Men da Gap, que tem histórias falsificadas do X-Men. Então, tipo, eu quero fechar essa coleção. Por enquanto eu só tenho os 5, né? Eu vou atrás das outras, mas é muito caro. Tudo muito caro que envolve isso aqui. Então tem que dar uma sorte de achar. Como achei essas revistas antigas do Tarzan, por exemplo. Essa aqui é a coleção Lança de Ouro, acho que já é dos anos 70, essa coleção. Eu tenho essas duas aqui, né? Que é a número 25 e a número 21. E eu consegui essa aqui, As Aventuras de Diana, em cores, Norte, a Beleza. Também é dos anos 70 aí. Então são revistinhas mais antigas que eu tenho. E deixa eu ver o que seria legal. Tem aqui um... Até foi tu que me deu, né, Dani? Tem isso aí é raridade. Da Completinho. Morte do Superman, né? Da Abril, os formatinhos. Que eu coleciono os encadernados do Superman, né? Só falta um pra mim. E aí esses eu tinha, depois que eu peguei encadernados da Morte do Superman.
E aí eu passei pra ele. Daí é tudo que envolve a morte, né? Tipo, morte, o retorno, todas as partes, além da morte, funeral para um amigo. E tem até um que é do próprio criador, né? Do Jerry Siegel, né? Se não me engano. Sim. Morte Secreta do Superman, um HQ bem... Eu acho que eu vou pegar isso de volta um dia desses. Vamos ver, isso aqui tem a ver também, a morte de Clark Kent, né? Bem ruim essa. E esse aqui tem a ver com isso ou não? Não, esse é um lá que, enfim... Daí eu guardo, né? Porque foi o Dani que me deu. Eu tenho uma coleção completa gringa, que saiu lá fora, a primeira edição do A Queda do Morcego. Dos Estados Unidos mesmo, né? Sim. Então, tipo, tá completo, tá? É tudo nessa capa aqui é muito icônica do Bane, quebrando o Batman. É a primeira, né, edição que saiu. A Queda do Morcego, enfim, tem tudo que envolve a Queda do Morcego aqui tá completa. Isso aí tu venderia? Ah, não sei se vale muito, na verdade, mas é legal. Comprei no México isso aqui quando fui no México, num evento, e tinha um colecionador lá que vendia coisas antigas e mais raras, e eu comprei dele. Enfim, eu tenho os encadernados ali. Aqui o Monstro do Pântano eu tenho completo, tá chatinho de achar isso aqui. Quando acha tá bem caro. Enfim, é o que eu tenho. Isso aqui eu tenho pouca coisa em HQ, né? E aí, vamos pra cá, que é que eu tenho de Harry Potter também. Harry Potter, Rowling, né? Da Rowling. Tem as varinhas aqui, né? Tem os da série do Cormoran Strike, Morte Súbita, Harry Potter completo, os ilustrados. Isso aqui é a primeira edição que saiu no Brasil de Harry Potter. Eu tenho também. Novinhos, aquelas letras que saem, né? Sai muito fácil essa tinta dela. Então essa aqui, tipo, é a tipografia antiga, né? A primeira que eles usaram. Nem tinha o raio ainda. E aqui é o que eu tenho mais investigativo, então botei Detetives em Série, Sherlock... Só perguntas erradas, Agatha Christie. Aqui eu ganhei da editora Arqueiro também, só livros de mistério. E aí aqui tem umas coisas mais de ocultismo, assim, enfim, não é sobre isso. Aí aqui tudo que eu tenho de A Divina Comédia, ó. Muita coisa. Isso aqui é só a Divina Comédia. Então, várias edições. E aqui também, Divina Comédia, aqui as obras completas de Dante. Isso é chatinho de achar, quando acha que tá bem caro, tá? Então vai ter todas as obras completas mesmo, até de livros que nunca foram relançados, sabe? Então esse aqui, pra quem é fã de Dante, é essencial, sabe? Tem coisa que só saiu nessas obras completas mesmo. E aqui do lado, deixei os livros que tem a ver, né, com Dante, tipo Paraíso Perdido, Fausto, do Goethe, tem 2 edições, Eneida, Geórgicas, do Virgílio. E aqui do lado eu deixei alguns box. Então tem no Sherlock, esse box incrível do Sherlock, né? Lindo demais esse box. Isso aqui é pela lombada mesmo que eu peguei, sabe? Lombadeiro, então ao invés é o lombadeiro, gente. E tá todo ilustrado e comentado, é bem legal mesmo, de estudar mesmo sobre o Sherlock. Aqui é romances e contos consagrados do Machado. Isso aqui é o Conde de Monte Cristo. Aqui algumas histórias do Mário de Andrade. E aqui algumas coisas, tipo, nacionais, né? Eu tenho muita coisa de Simões Lopes Neto. A partir daqui é só Simões Lopes Neto. Aqui é a minha coleção de Isaac Asimov, né? Não toda, como vocês puderam ver, eu tenho coisas mais raras dele em outros lugares. Mas aqui eu tenho algumas raridades. Isso aqui é tudo que saiu pela Aleph. Eu tinha mais coisa, mas acabei me desfazendo, senão ia ficar muita coisa. Por exemplo, eu tinha esses 3 separados, sabe? Sim. Então, tipo, não tinha por que ter isso. Então, aqui muita coisa que saiu pela Aleph, né? Aqui também. Esses são mais chatinhos de achar dele, esses 2, que é o Sonhos de Robô e o Visões de Robô. Eu tenho. São as capas mais legais, sim, né? Eu tenho, acho que completo, que saiu pela FC Remos. Deve estar faltando alguma coisinha, como... Deixa eu ver o que tá faltando. Acho que tem uma coisa ou outra faltando da Remos. Mas enfim, tá quase completo da Remos aqui, tudo que saiu. Tem algumas coisas da Record também, né?
Aqui algumas outras coisas, algumas coisas não ficção também, outras histórias aí de ficção. Acredito que eu tenho tudo que saiu de ficção das imóveis, sabe? Sim. Tudo que saiu no Brasil de ficção eu tenho. Eu tenho que completar não ficção agora, mas eu tenho outras coisas na lista de espera aí. Isso aqui é as imóveis Magazine completa também, que saiu no Brasil. Eu tenho completo, cara, até o número 25, né? Essa foi a última edição que saiu. Eles publicavam até escritores brasileiros aqui, sabe? Era bem legal, cara, essa revistinha. Infelizmente eles pararam aí. Acho que não teve nenhum ano de revista. Vamos ver. E aí, né, já que é Isaac Asimov aqui, a ficção científica começa aqui. Então, tipo, eu tenho essa edição aqui do 2001, Odisseia no Espaço, que é bem raro hoje em dia. Só que eu ganhei da Aleph também. Livro que inventou o metaverso, tipo, eu nem abri, sabe? Eu deixei tudo assim, como eles mandaram, que é uma coisa que eu acho que vai vir ser exclusiva, né? Que eles mandaram, Sim, tipo, sim, pro... eu também guardo tudo isso, quando eles mandam caixinha e coisa. Que eles mandaram só pros influenciadores, e que eles têm parceria. Então, algumas coisinhas aqui, Douglas Adams, Arthur C. Clarke, enfim... Frank Herbert com Duna, tenho, né, a saga completa que ele escreveu, tenho Júlio Verne... Ayn Rand, com a Revolta de Atlas. Eu tenho obra completa de ficção da Ayn Rand, né? Inclusive eu tenho 13 edições diferentes da Revolta de Atlas. Tem essas aqui e essa que saiu, quem é John Galt. E aí tem o Cântico dela também, né? Tem algumas coisas de distopia aqui. E aí começa o terror, né? Isso aqui é o que eu tenho de terror, cara. Não é muita coisa, né? Se tu for ver, é bem pouca coisa mesmo que eu tenho de terror. Aqui algumas coisas diversas internacionais que eu tenho, ó. Então, tipo, tem autor alemão, tem autor russo, tem não ficção, tem autor que é da Coreia, tem norte-americano, enfim, cara, tem português, né, holandês, argentino e por aí vai, cara. Aí aqui é só fantasia internacional, né? Como tem Senhor dos Anéis, eu tenho esse cachimbo do Gandalf aqui. Churchwarden, né? Um Churchwarden. Isso aqui é só fantasia internacional. E aqui é só fantasia nacional, ó. Tudo que eu tenho nacional, mas eu tenho mais coisa nacional ali em cima. Aqui é só livro de não ficção, ó, que eu tenho. Essa parte de cima, só livro de não ficção. E aqui são só livros autografados. Todos esses livros estão autografados, tá? Qualquer um que eu pegar, por exemplo. Esse aqui, da Pan Gonçalves, autografado. Eu lembro, pegou lá na Bienal, né? Sim. Ó, a primeira edição, raridade, rapaz. Aqui da Bel Rodrigues também tem autografado. Pegou no mesmo evento. Sim. Esse aí deve ser primeira edição também. Sim. Ela tava lançando o livro lá. Sim, eu lembro. E, sei lá, de autores mais independentes que eu apoiei, projeto em Catarse, sabe? Tudo autografado, cara, ó. Então, todos os livros aqui estão autografados, né? De autores maiores, como Maurício Gumidi, que eu estou sempre recomendando aí pra vocês. Então, tudo isso é autografado. Tem outras coisas que estão autografadas também, tá? Em outras partes, mas aqui eu deixei, tipo, ter tudo autografado mesmo. E aqui do lado também é diverso, sabe? Tipo, tem... Que sobrou? Carlos Drummond de Andrade, tem Ken Follett, tem o Scott Fitzgerald, mais livros nacionais. Paulo Coelho ali. Paulo Coelho, enfim. Bastante coisa legal. Coisa de poema, tipo... épicos, né, crônicas, enfim, Alice, Perdidão, mais coisas perdidas aqui. Então eu acredito que seja isso, assim, mostrando mais em detalhezinho da minha estante aí, da minha estante principal. E agora que você já mostrou boa parte da tua coleção aí, Evezel, a gente quer saber quantos livros no total tu tem na tua coleção. Pô, essa é uma pergunta que eu não sei a resposta ao certo. Eu acredito que contando livros, quadrinhos, mangás, só eu devo ter uns 800 e alguma coisa, mas juntando com a da minha namorada, acredito que ela tenha mais coisas que eu, vou botar cerca de 2.000 livros, contando os raros,
os livros aqui mais normaizinhos, os livros da minha namorada, deve ter uns 2.000 livros aí na minha coleção. Então o pessoal já sabe aqui quando vier para roubar o Edezel é para chegar aqui nesse lugar. Aqui tá as coisas com maior valor, né? É o único lugar que tem coisa com valor é aqui no meu quarto, né? Porque ao invés de querer comprar um carro, por exemplo, né? Muita gente tem essa pira, comprar um carro e tal. O meu investimento é nos livros, cara. É livros, claro, eu tenho ali um computador bom pro trabalho, tudo mais, mas eu acredito que eu mais gastei dinheiro na minha vida é livro, com toda certeza. Disparado, né, Edezel? Sim. Aí agora voltando lá pro começo da nossa conversa, quando que tu começou a colecionar livros em si, né? Porque não começou com livros, né? Exatamente. Assim, quando a gente era pequeno, tinha as Turma da Mônica e tal, mas não era colecionador. A gente não era colecionador. A gente lia e tal, era uma coisa mais descartável, brincava, rasgava as coisas, acabou não ficando nada disso. Assim, quando eu comecei a colecionar, eu devia ter uns 16 anos. 16, 17 anos foi quando fui pra faculdade, aí eu comecei a colecionar quadrinhos, né? Tu lembra quando a gente colecionava quadrinhos, começou Lembro. e tal. E daí, depois de formado, que eu consegui um emprego estável, eu comecei a gastar tudo em livro. Livro e boneco, era só o que eu gastava. Muito quadrinho também, comprar. Sim, os uns do Batman, quadrinhos, principalmente. sim. E muitos deles eu vendi, né, cara? Pra tu ver, daí eu vendia pra comprar livro. Então, começou aí, a partir de uns, vamos botar uns 20 anos, eu comecei a comprar, colecionar livros, assim, que eu lembro, foi numa feira do livro, comprei... Hoje eu tenho 30 anos, né, pra quem não sabe. Eu comprei uns livros do Ramsés, que eu tenho até hoje ali. Comprei uma Divina Comédia, né, Harry pelo Mercado Potter. Livre. Aí depois veio Harry Potter, né, só depois eu vim comprar Harry Potter. E aí foi indo, cara. Fui comprando tal, mas até então não conhecia a Amazon, por exemplo, né. Fui conhecer a Amazon tarde, cara. Fui conhecer muito tarde. Aí quando eu conheci a Amazon, aí sim. Aí eu comecei a comprar um monte de livro e fica na indicação aí, cara. Nós temos um link na Amazon e vocês podem comprar por ali que a gente ganha comissão, tá? Do que vocês compram e vocês não pagam nada mais por isso. É só a Amazon entendendo que nós recomendamos o site para vocês. Então foi assim que eu conheci a Amazon, né? De outros influenciadores de livros falarem sobre ela, eu acessar o link deles e comprar o livro e ver que chega muito mais rápido, né, que os outros lugares. E aí, cara, foi assim, comecei a comprar muito, muito, muito livro, mas eu sempre tive a pira dos livros antigos e raros. E aí eu usava, tipo, o estante virtual muito, né, esses sites assim. Ou ia pra sebo mesmo. Mercado Livre, sebos. Sebo físico, assim, era muito forte na nossa época, né? Ia muito, assim. Hoje o pessoal tá se virando mais no estante virtual mesmo, Sim. mas na nossa época era, assim, abarrotado de gente, né? E muita demanda no físico mesmo. Sim, sim. E era mais em sebo, mas como eu falei, a gente ia, mas a gente trocava muita coisa também em sebo, cara. Sim. A gente acabou perdendo muita coisa da coleção, assim, que eu não consegui repor até hoje, por exemplo. E tem coisa que tu se arrepende e tem na tua cabeça, pô, por que eu troquei aquilo no sebo? Putz, deixa eu lembrar. Tem coisas assim, não de raridade, mas assim, livros que o pai nos deu, sabe? Aqueles livros que Sim. vieram da avó e a gente acabou trocando, é coisa, sabe? Era da família, assim, coisa passada de geração em geração e a gente doou em sebo, tá ligado? Doou não, né? Trocou. Deixa eu contar uma aqui pro pessoal também, não sei se tu lembra, que quando a gente, pra quem não sabe, a gente é bolsista, a gente conseguiu bolsa numa escola particular no ensino médio. E o meu pai tinha meio que herdado da minha avó, né? Por mais que ela estivesse viva, ela não tinha onde botar uma biblioteca de livro. E aí, quando a gente ganhou essa bolsa, o meu pai doou todos os livros para a biblioteca da escola. Sério? Eu não sabia disso, cara. Por isso que sumiu aqueles livros lá, da avó que ficavam no quarto deles. Lembra que tinha muito livro do... Ah, eu não lembro disso, cara. Tu não lembra que tinha uma época que no quarto do pai e da mãe, acho que a gente que dormia naquele quarto, inclusive, era cheio de livro. Cara, Até que não tinha lembro disso. Não lembra lá do livro do Castelo Forte, coisa? Lembro, A Vida de Jesus também, a gente acabou pegando esse, A gente pegou poucos Admirável livros. Mundo Novo, a gente pegou o... Só que era uma pilha de livro, cara, tu não lembra? Não lembro. E o pai doou tudo pra escola. Putz, podia estar tudo com a gente, Podia né, estar cara? tudo com a gente, podia ter muita coisa rara ali, né? Uhum.
É voltar pra escola e ver se tem algum com ex-libris, alguma assinatura, né? Sim. Até eu mostrei pra vocês ali nos meus livros mais raros, que eu guardo um livro que não é tão raro, mas pertenceu ao meu avô, né, cara? Então, tipo, é uma coisa que hoje eu valorizo muito. Até É tô pra inestimável. É inestimável, exatamente. Então, se tu receber algum livro do teu pai, da tua mãe, de algum parente, cara, guarda. Guarda isso, cara, não se desfaz, que tu vai sentir falta. É disso que eu mais sinto falta, sabe? Na Sim. minha coleção, assim, fora boneco que eu vendi, que hoje vale muita grana, por exemplo, que eu não vou conseguir ter de novo. É mais isso, sabe, de livro. Não tem, assim, uma coisa que eu tenha vendido que valha muito e tudo mais. E já que tu falou dos bonecos, eu vou te perguntar se tu coleciona mais alguma coisa além dos livros. Conta aí pra nós, Elisel. Tem mangá e HQ, como eu já mostrei, né, pro pessoal. Muita coisa rara também por aí. Sim, sim. Só que assim, eu tenho uma coleção de cachimbos também, né? Tô fumando cachimbo, fumo cachimbo, tenho coleção de cachimbos. E de boneco também, né? Os bonequinhos e tal. Já tive mais coisa dessa coleção, mas assim, hoje em dia eu tenho pouca coisa, né? Mas é uma coleção, uma pequena coleção, mas é uma coleção. E eu acredito que seja isso, de coleções assim que eu tenho, sabe? Tô tentando pensar alguma coisa, mas acho que não. Acho que é isso que eu tenho. Então, mas é isso, Elisel. Muito obrigado aí pela entrevista, por Show. conceder essa entrevista aí pra Parece aí, nós. dá um tchauzinho, pessoal. Tchau, gente. O cabeção ali, né? Então, e também ficou o convite para fazer um vídeo desse na tua casa, né? Pô, quem sabe se desempenhar bem, é um vídeo que dá muito trabalho, né? Trabalho. Se desempenhar bem. Se gostaram de conhecer a coleção do Evezel, a gente faz uma do Exatamente. Nifras também. Eu vou estar aí Fazer. com o Evezel me entrevistando. Sim, sim. Vai ser bom, vai ser bom. Vamos engajar, compartilhem. E é isso aí, pessoal. Façam parte do nosso Clube do Livro. Linkzinho na descrição. Não se esqueçam também do link da Evolukit, tá? Comprem estantes da Evolukit. Não é à toa que a gente recomenda sempre elas. Recomenda desde antes de ter as estantes, tá? E no mais é isso, né, meu irmão? Isso aí. Forte abraço e até mais.